até Lisboa, encontro de deputados de Jacinto Serrão. Ficou surpreendido com esta posição dos 4 deputados do PSD Madeira na Assembleia da República? Foi, de certa maneira, alguma surpresa, porque os deputados do PSD eleitos pela região autónoma da Madeira sempre viabilizaram com o voto favorável os 4 orçamentos. Aliás, já são 12 orçamentos, contando com os ratificativos, e agora votaram contra, em função dos argumentos apresentados pelo Sr. Deputado Guilherme Silva. E já votamos contra na generalidade do orçamento anterior. E que ultrapassou pela direita e pela esquerda Estamos num processo disciplinar. o CDS Quando você teve Madeira, porque o CDS Madeira até agora é que tenha tido posições um pouco divergentes, embora dentro da figura da abstenção, e com a posição do PSD Madeira, ou dos deputados do PSD Madeira, de facto ultrapassou o CDS Madeira na posição contra estas políticas do Governo da República que estão no orçamento. Gostaria de dizer que aquilo que o Sr. Deputado Guilherme Silva acabou de dizer só vai dar razão ao Partido Socialista quando, ao longo destes tempos, tem vindo a dizer que este Governo está de costas voltadas para as regiões autónomas. E a Madeira tem sido penalizada. Também os Açores. Mas lá com os Açores, deixar eles resolver os problemas deles, vamos resolver os nossos. Claro. Mas o que é facto é que ao longo destes orçamentos nós sempre reivindicamos algumas medidas para melhorar o orçamento em benefício dos madeirenses e porto-santenses, e muitas das propostas têm sido rejeitadas ao longo dos tempos. E agora, de facto, com a posição que o Sr. Deputado Guilherme Silva e os deputados tomaram, é pena que seja o último orçamento deste Governo, porque o próximo orçamento será do Governo do Partido Socialista de um Partido Socialista, e certamente que esses problemas não se vão colocar, porque a Madeira e as regiões autónomas são sempre melhor tratadas que os governos do PSD e do CDS, neste caso em conjunto. Mas vamos agora naturalmente esperar que o Governo vá melhorando a sua condição e a sua relação com as regiões, com a Madeira. Não sei se esta posição do PSD, dos deputados do PSD Madeira, tem a ver com alguma imposição de Alberto João Jardim ou com a situação interna do PSD, mas eu vou fazer fé nos argumentos que o Sr. Deputado Guilherme Silva deixou e, a partir daí dizer que nós sempre tivemos razão ao dizer que este Governo tem sido muito mau para os madeirenses e porto-santenses e precisa ser apiado do poder. E os madeirenses, nas próximas eleições, têm de dar um bom contributo votando não no PSD e no CDS, porque isso só reforça estas políticas em Lisboa contra a Madeira e contra o Porto Santo. Não, aqui têm de votar no PSD. Têm de votar no PSD. Mostrou com este voto contra que o PSD defende a Madeira. Mas eu, já agora, com o Sr. Deputado, eu só gostaria de dizer também que eu nunca vi o Sr. Deputado, não sei se ainda voltamos, também já tomei posições, e também já tomei posições contra o Governo da República, de José Sócrates, e já tive também processos disciplinares. Até na lei das finanças do Sócrates, também já tive processos disciplinares devido a posições políticas que tive na defesa do interesse dos madeirenses contra a governação a nível nacional. Também tenho no meu currículo político alguns casos específicos. Agora, o que eu quero dizer é que lamento que, de facto, esta questão dos apoios para os fundos de coesão não tivesse encolhido alguma sensibilidade nem na proposta apresentada pelo Sr. Deputado do PSD, nem pela proposta apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O Partido Socialista apresentou uma proposta que visava exatamente colocar uma cláusula de salvaguarda no orçamento para obrigar o próprio Governo a se consciencializar que a Madeira vai perder, como é previsível, por via da nova avaliação, riqueza no seu PIB, na ordem dos 670 milhões de euros, e vai precisar de fundos de coesão, como sempre precisou ao longo destes tempos todos. Lamentamos que a política do Governo Regional da Madeira não tivesse sido conduzida de maneira a sensibilizar o Governo da República para conseguirmos ter os fundos comunitários que precisamos para fazer face aos problemas de coesão que nós temos na região autónoma da Madeira. Uma outra questão que tem a ver com a proposta que o PSD apresentou, que tem a ver com o empréstimo do BEI,
ao abrigo da lei de meios, quer dizer que lamento que, de facto, o Governo da República não tenha acolhido essa proposta, mas que também há responsabilidades do Governo de Alberto João Jardim, porque ele não acautelou o interesse da região no tempo próprio. Havia um prazo para a região se candidatar a esse empréstimo do Banco Europeu de Investimentos. Mas não pode ser a região, tem de ser o Estado. 60, claro, com o Governo da República. Claro. Agora, eu não sei qual foi o problema. Se foi o problema de Alberto João Jardim, se foi o problema de Passos Coelho e Paulo Portas. Isto agora é uma questão que os senhores têm de esclarecer. O que é facto é que passou o prazo. E agora queriam prorrogar o prazo, que eu acho muito bem, mas o Governo da República acabou por não aceitar. O problema é que nós perdemos, de facto, ou pelo menos podemos perder, e acredito que ainda seja possível recuperar essa possibilidade. Vamos trabalhar nesse sentido. A fundos ou empréstimo do Banco Europeu de Investimento para fazermos face aos problemas que a Madeira e o Serrão. Vamos ouvir também. Eu nunca votou contra um projeto, um orçamento do PS, mas deste votou contra. Jacinto Serrão, então vamos, digamos que uma palavra final sobre este tema para avançarmos. Só uma palavra final. Eu gostaria de dizer que, de facto, o Sr. Deputado Rui Barreto diz que este é um orçamento que quase fala de forma rejubilhante. Parece que os madeirenses e os portugueses estão a rejubilhar de alegria e a dar pulinhos de contente com este orçamento. Este orçamento é um orçamento ruim, muito mau para a Madeira, para os madeirenses e para todos os portugueses. Mas eu gostaria só de deixar 2 ou 3 apontamentos aqui em relação àquilo que foi dito. Em relação ao diferencial fiscal, é evidente que nós, já não estando sob o efeito do resgate e sob a pressão do resgate, o diferencial fiscal tem de ser reposto segundo aquilo que está na Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Portanto, não é façanha nenhuma ao Governo estar a fazer uma coisa que é obrigatória por lei. E que deveria já ter feito e nunca deveria ter feito. Mas há o plano de ajustamento para a Madeira. Nunca deveria ter feito, nunca deveria ter feito anular o diferencial fiscal, mesmo com o resgate. Mas lá que fez, agora não pode manter isso permanentemente ad eterno. Outra questão que tem a ver com o subsídio para os transportes dos passageiros que viajam por barco ou de marítimos. Ora, se não há barco, em 2015, se não havia barco, esse subsídio nunca vai ser utilizado por nenhum cidadão madeirense, nem por santense ou cidadão madeirense. Bom, naturalmente. Obviamente que nós só podemos alterar, só podemos olhar para isso. Nós só podemos olhar, vamos lá. Não ficou contente com essa... Bom, vamos nos organizar um pouco melhor para podermos ouvir. Se nós não temos barco, nós estamos a beneficiar naturalmente do subsídio que está consignado no Orçamento do Estado. O que nós precisamos é fazer aquilo que está no relatório, que já está nas mãos do Governo, para os transportes para as regiões autónomas, que é realmente colocar isso em lei, regulamentar o subsídio de transporte marítimo, tal como existe para o transporte aéreo, e dessa forma, de forma permanente, nós temos sempre, orçamento após orçamento, direito ao subsídio de transporte. E isso é que dá mais garantia aos próprios operadores de poderem manter uma linha marítima regular entre a Madeira e o continente. A outra questão da sobretaxa, também gostaria de dizer que isso é uma cortina de fumo, Sr. Deputado do CDS. É porque isso é um crédito fiscal. O secretário-geral do Partido Socialista disse que tinha muito gosto, caso fosse primeiro-ministro, devolvê-lo aos contribuintes. E o senhor diz que é uma cortina de fumo. Eu sei que passaram a perceber qual é a sua posição sobre isso. Eu sei que você não quer que eu diga. Eu sei que você está incomodado. Ouça só isto. A sobretaxa é uma receita da região. E durante estes orçamentos todos ficou nos cofres de Lisboa e não foi devolvida à região como era devido pelo governo do PSD-CDS. E agora, o crédito fiscal, o que é o crédito fiscal? É um crédito que fica em crédito para os contribuintes. E os contribuintes na Madeira ou no continente são contribuintes iguais e não podem ser discriminados. E se esse crédito fiscal existir em 2016, por via da operação contabilística das contas do Estado, será devolvido ao cidadão, não é à região, porque a região não teve direito à sobretaxa como deveria ter tido. E o cidadão tem direito a esse crédito fiscal. Portanto, não precisa de estar no orçamento, porque isso é um direito de cidadania. E o cidadão que vive na Madeira não pode ser discriminado em função disso. Portanto, o senhor acha que o senhor acha que o seu governo do CDS
e do PSD na República é de tal maneira tão mau e anda de estado de má fé que até ia tirar esse crédito fiscal aos cidadãos que vivem na região autónoma da Madeira. Então ainda pior do que nós estávamos a imaginar. Este governo ainda muito pior. Realmente é caso para dizer aos madeirenses não votem nunca mais no CDS e no PSD porque eles são muito maus para os madeirenses. Obrigado, Jacinto Serrão. Sobre este tema estamos Jacinto Serrão, que está nos estudos da RTP em Lisboa. Falarmos do Congresso do Partido Socialista. Que balanço é que faz deste Congresso, enfim, da estreia de António Costa agora como líder do Partido Socialista? Bom, nós já estávamos, de facto, à espera de ver um Partido Socialista forte, unido, com uma ideia clara para o país. E o que António Costa, nos seus discursos de fundo que fez, quer o de abertura, quer o de encerramento, demonstrou bem claramente a todos os portugueses, madeirenses e portocentenses, naturalmente, que nós temos um partido com força para devolver o ânimo e a esperança que se perdeu nas mãos deste governo do PSD-CDS e galvanizar o nosso país, mobilizar o país para podermos entrar no caminho da retoma e devolver um conjunto de perdas que os cidadãos tiveram nomeadamente as franjas mais vulneráveis da nossa sociedade que foram empobrecendo com esta governação. E viu-se que o Partido Socialista colocou e continuará a colocar, como tem feito sempre, a sua tónica central nas pessoas. E não tem uma visão da governação como esta direita, em que olha só para a resolução dos problemas do país, como se pessoas não existissem e só existisse uma mera contabilidade entre os impostos e as despesas. Ou seja, para eles resolverem o problema do déficit, só existem duas variáveis. É a variável do crescimento brutal de impostos, como tem acontecido, empobrecendo a economia, a riqueza do país, as pessoas, as famílias, os empresários, e os cortes na despesa, e ainda por cima em despesa que é essencial para a dignidade humana. Ou seja, que tem a ver com um conjunto de prestações que visam a igualdade de oportunidades, quer na educação, quer na saúde, quer nos acessos a um conjunto de serviços que o Estado tem de prestar para que as pessoas vivam com dignidade, crianças e jovens. Não é isso que tem acontecido com esta governação, em que eles cortam a eito nestas funções que visam o princípio da igualdade de oportunidades e não cortam naquilo onde deveriam cortar, que era nas tais gorduras do Estado, que realmente consomem avultados recursos financeiros de todos os contribuintes, e aí eles não querem cortar. Cortam exatamente onde existem necessidades para acudir ao princípio da igualdade de oportunidades e tratar as pessoas com dignidade. Não é isso que diz o secretário-geral do PS. Portanto, a palavra dignidade foi a palavra mais ouvida naquele Congresso, e é isto que nós pensamos para a governação do país. Devolver um conjunto de políticas que restitua a dignidade no trabalho de todos os trabalhadores, quer no setor público, quer no setor privado, para que sejam realmente reconhecidos, que seja reconhecido o valor do seu trabalho e também para que seja devolvida a dignidade às pessoas que perderam e que estão a entrar em fileiras de pobreza, como acontece com os idosos e com as crianças e jovens. Por isso, são questões que nos preocupam muito, e há uma terceira, então, variável que nós temos de colocá-la na governação como prioritária, que é a variável do crescimento. Para isso, naturalmente, tem de existir políticas amigas do crescimento económico e da atração de investimento. Mas isso é um trabalho que podemos naturalmente falar. Que leitura é que faz das palavras de António Costa quando se dirigiu ao PS Madeira, dizendo que aposta numa vitória do Partido Socialista aqui na região, a primeira vez que o PS irá concorrer a umas eleições já sem Alberto João Jardim numa corrida eleitoral? Podemos considerar que essas palavras dirigidas a Vítor Freitas e ao PS Madeira, de certa forma, podem calar algum descontentamento interno que possa estar a acontecer no Partido Socialista da Madeira? Bom, eu sempre disse que o Partido Socialista tem sido, e é verdade, está demonstrado com atos concretos,
tem sido amigo das autonomias e compreende o fenómeno das autonomias mais do que qualquer outro partido. Essa agora. Não tenham dúvida nenhuma que o Partido Socialista sempre compreendeu o fenómeno das autonomias mais do que qualquer outro partido em Lisboa. E António Costa, o que está a dizer aos socialistas de todo o país, nomeadamente os da região autónoma da Madeira, que vamos ter um embate também eleitoral regional, e está a dizer que temos todo o apoio e toda a proteção do Partido Socialista a nível nacional para podermos credibilizar a nossa ação política a nível regional, que terá depois acolhimento a nível nacional. E isso é que é mais importante, porque não nos interessa nada estar a fazer uma luta sem sentido e sem consequências na região autónoma da Madeira, se nós de facto não articularmos devidamente com as estruturas nacionais, porque as regiões autónomas, devido à sua condição e de fragilidade e à sua pequenez geográfica e à sua ultraperiferia, precisam da colaboração e da solidariedade do Estado e do Governo da República. E por isso o que António Costa disse é que o Partido Socialista, uma vez assumindo responsabilidades de poder a nível nacional, nunca abandonará as regiões autónomas, nunca voltará as costas à Madeira e ao Porto Santo, como este governo do PSD e do CDS tem feito. Não me respondeu diretamente à questão que lhe tinha colocado, se de certa forma essas palavras podem calar algumas vozes de descontentamento no PS Madeira. Eu não tenho ouvido nenhuma voz de descontentamento. Ouvimos isso, por exemplo, quando António Costa foi eleito líder pelo processo eleitoral das diretas que aconteceram. Ouvimos isso também, enfim, já aconteceram situações internas, até de demissões, como sabe, na estrutura diretiva do Partido Socialista da Madeira, portanto, não são situações propriamente desconhecidas, digamos assim. Bom, isso são situações que acontecem normalmente no partido, em qualquer organização acontecem sempre alguns desentendimentos, mas o que é facto é que o Partido Socialista de Madeira foi a um processo interno de eleições a nível nacional, existiram democraticamente posições diversas e isso é respeitável, e a partir deste Congresso ficou demonstrado que o partido está unido e vamos todos trabalhar em todas as regiões, em todas as federações, e na Madeira não será exceção, em nome de um projeto comum. E já não há, de facto, essas posições divergentes, porque o Congresso encerrou todo esse processo de divergência de posições e de apoios às candidaturas que existiam. A partir do Congresso, o partido é só um e a estratégia será uma só, e eu estou certo que essas vozes dissonantes resultantes desses apoios divergentes que aconteceram para as eleições internas vão também dissuadir-se no futuro. Vamos. Como é que acompanhou toda esta situação à volta do ex-primeiro-ministro José Sócrates? A detenção e, portanto, e todo o processo que está nesta altura a decorrer? Bom, eu compreendo a tentativa que os meus colegas do PSD e do CDS tentam já fazer para fazer campanha política ou partidária como se já estivéssemos em eleições. Nós vamos naturalmente apresentar em seu tempo um programa de governo. Eu também não conheço o programa de governo do CDS e do PSD. Mas nós não tivemos agora nenhum congresso. Há um tempo para tudo. Existe uma preocupação central do governo da direção do PS e, naturalmente, que no seu tempo próprio nós vamos apresentar as medidas concretas para promover o crescimento, tal como o secretário-geral António Costa anunciou no Congresso, que essa é a variável essencial da governação. Sem sentido fazer um apelo à maioria absoluta sem dizer o que vem. Em relação à situação de José Sócrates, eu não concordo com aquilo que disseram os meus colegas, querendo colar eventuais responsabilidades individuais a uma instituição como o Partido Socialista. Bom, isto é a primeira questão. Não era primeiro-ministro do governo socialista? Isto é a primeira questão. Não é um grande socialista. Mas eu quero dizer, antes disso, que nós deveríamos ter o bom senso, todos nós, de respeitar o princípio da presunção da inocência. Porque o engenheiro José Sócrates está indiciado de um conjunto de ilicitudes, mas
a justiça vai-se fazer no tempo próprio. E não vamos agora colocar aqui um julgamento público através de declarações de quem não conhece o processo nem conhece nada para condenar ou o engenheiro José Sócrates ou o próprio Partido Socialista, como já estão a fazer, porque isso é uma manifesta imoralidade, porque não é correto do ponto de vista ético estarmos a proceder dessa maneira. Porque, tal como disse a senhora Procuradora do Ministério Público, disse muito bem que a justiça serve para condenar, mas também para inocentar. E eu ainda tenho a esperança, naturalmente, que a justiça seja feita o mais célere possível para vermos o desfecho desta situação, e acredito que José Sócrates, do ponto de vista pessoal, está inocentado relativamente a todas as acusações que impendem sobre ele. Mas é preciso deixar a justiça correr. E vamos fazer a política autonomizando e deixar de fazer especulações sobre os casos que a justiça tem e que nós não o conhecemos. Portanto, não é correto estar a colar esta situação como uma situação factual ao próprio Partido Socialista. Existem, o deputado tem fé na inocência, mas... Eu acredito, mas além disso quero dizer, Sr. Deputado, que responsabilidades individuais das pessoas, mesmo que tivessem tido cargos importantes no Partido Socialista, não imputam a instituição partidária. O Partido Socialista é muito mais do que uma pessoa. O Partido Socialista é muito mais do que uma pessoa. E estar aí a colar já um conjunto de situações menos boas que estão à volta de todas estas acusações que ainda estão para provar de figura de José Sócrates ao Partido Socialista é um ato de manifesta má-fé e de muito pouca ética e responsabilidade, naturalmente. Sobre esta matéria. Bom, eu sempre disse que isto é um valor escandaloso. E que nunca devolveu. Se antes não fazia sentido tanto dinheiro para os partidos e para o funcionamento dos grupos parlamentares, o que é facto é que dizem que é escandaloso, em tempo de crise, nós sempre propusemos que houvesse a revisão em baixa deste subsídio. E a conversa é do Sr. Deputado, que diz que a região não tem competência para baixar. O PS é orçamento regional. Devolveu à Assembleia Legislativa. Isso é orçamento regional. Vamos deixar o deputado Jacinto Serrão falar para isso é orçamento regional e a competência é da região autónoma da Madeira relativamente às subvenções que dá. Por isso, a maioria absoluta PSD é que tem sempre inviabilizado todas as propostas tentativas para rever em baixa estes valores. De lei nacional, portanto, os senhores é que, devido a uma falta de sensibilidade para com os problemas da região, e disse que se antes não era justificável, agora é que muito menos, porque em tempo de crise em que nós estamos a cortar nas funções essenciais para garantir o Estado Social, para garantir a igualdade de oportunidades às pessoas, ou nas funções políticas dos partidos e do funcionamento da Assembleia, não se corta nada. Portanto, é imoral o que está a acontecer relativamente a estas subvenções. Mas houve aqui uma iniciativa do PC de não fazer um aumento. Têm a maioria absoluta na Assembleia da Madeira. Poderiam ter já encetado a revisão do Estatuto Público Administrativo e cortar um conjunto de mordomias. Não, mas posso lhe dizer mais. Mas vou-lhe dizer mais. É que os senhores nem sequer cortaram as acumulações que existem ainda só na região autónoma da Madeira, em que se os titulares cargos políticos, como Alberto João Jardim e outros tantos, estão a acumular a reforma com o vencimento, coisa que está vedada aos demais cidadãos no continente e nos Açores. O senhor sabe perfeitamente se o rigor vem para todos os cidadãos, os políticos na região autónoma da Madeira deviam ter dado exemplo. E outra coisa tem a ver com as subvenções vitalícias, não a demagogia. O senhor Presidente da República está a dar o exemplo. Não acumula a reforma com o vencimento e tinha direito a ela. E o Presidente do Governo Regional sacrifica o povo da Madeira, mas recebe em dobro a sua reforma e a sua pensão, e o seu vencimento. E isto é um mau exemplo de quem está a dizer que está preocupado com a população e está beneficiado de um conjunto de mordomias que nem sequer o senhor Presidente da República tem. Isso é demagogia pura. Ora, eu quero dizer
daria tema para um outro debate. Eu quero dizer também a questão das subvenções vitalícias dos titulares de cargos políticos e as reformas vitalícias para os deputados e o subsídio de reintegração ainda continuam a existir na região autónoma da Madeira e que já não existe nem no continente nem nos Açores. Portanto, acha que seria a altura para se poder, digamos, vergonhosas e morais quando estamos a pedir tantos sacrifícios aos madeirenses e porto-santenses. Muito obrigado, Jacinto Serrão. Agradeço também a